Pergunta de hoje, a pergunta de hoje é: por que acabo pagando tudo para todo mundo? Se essa pergunta te tocou, fique aqui, que a inteligência sistêmica tem resposta para isso e tem caminho de solução, tá certo? E por que a inteligência sistêmica resolve isso? Porque quando a pessoa fala, o que está implícito quando ela fala, porque eu sempre pago? Significa que ela está consciente de que não é uma coisa que ela realmente precisa fazer, não é uma responsabilidade que realmente é dela, mas que ela não consegue fazer algo do tipo, dizer não. Não consigo dizer não. Por exemplo, ou me sinto responsável por todos, ou preciso, eu tenho uma compulsão em mostrar, em provar para eu mesma que eu posso fazer isso, que eu dou conta. E aí são três possibilidades. Gente, aqui a gente já sabe que esse universo é imenso, porque cada um é único e as coisas têm significados diferentes para cada um de nós, tá ok? Tá. E aí, se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal, participar da nossa roda de cura pelo WhatsApp, a conhecer as outras, o blog, se você gosta de estudar, se você quer compreender mais essa inteligência sistêmica, se você quer trabalhar com isso e fazer uma formação pelo Instituto Rosa da Terra, será uma honra trabalhar com você, tá certo? Então, é o seguinte, quais as consequências que isso traz para a minha vida? Primeira consequência é que se as pessoas aprendem que elas podem conseguir as coisas da gente através de nós com muita facilidade, gente, o ser humano, a nossa mente do ser humano, está sempre focado no caminho mais fácil, sempre focado no caminho mais fácil. Então, se a gente tem um pai, uma mãe, um irmão, um primo que sempre resolve as coisas para a gente, isso é muito mais fácil do que a gente realmente buscar a solução, entende? Então, aí eu vou começar aqui meio pelo. Eu listei alguns pontos, sabe? Quais dores, eu já falei aqui algumas das dores que isso traz, mas tem uma dor muito profunda que é de se sentir usado pelos outros, sabe? E por que que isso acaba acontecendo quando eu sempre atendo às necessidades das pessoas que são importantes para mim, sabe? E às vezes isso acontece até no trabalho, quando eu faço coisas que não são da minha função, eu faço para colegas de trabalho, tá certo? Qual é uma dor profunda? É que eu sinto como se eu estivesse sendo usado, sabe? Que as pessoas, é como se eu fosse uma máquina de lavar, que o pessoal vai lá, abre, coloca a roupa dentro, liga na tomada, tá tudo resolvido, entende? Eu vou me sentindo é, realmente assim, esgotado também, né? Porque o tempo que eu tenho que dividir entre necessidades de diferentes pessoas. Os recursos financeiros que eu tenho, eu preciso fazer irmãozinho, assim, dividir com um, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. E isso é muito desgastante. Assumir uma responsabilidade muito alta, né? E sistemicamente, como isso é resolvido? Olha, nada aqui, assim, vocês ouvindo outros áudios meus, vocês vão me ouvir dizer várias vezes que nada é à toa. Se eu desenvolvi esse padrão na minha vida, se isso já chegou ao ponto de me incomodar, então deu-me fazer essa pergunta, porque eu faço isso, é porque isso já está passando, atravessando a linha vermelha, isso já não está me fazendo bem, tá certo? E às vezes é só uma pessoa que aprendeu a se aproveitar da gente. Ou às vezes é eu que me coloco na frente, eu que quero ajudar. Eu percebi isso também, se o movimento vem muito de lá para cá, ou sou eu que me antecipo. Eu é que na angústia de ver a dificuldade do outro, já me antecipo. E isso é um ponto importante, tá? Porque aí, geralmente, quando isso acontece, tem a ver com a família, com pessoas próximas, e aí a gente, sabe essa empatia? Eu não quero ver a minha mãe sofrendo, eu não quero ver o meu pai sofrendo. E daí eu já me antecipo, eu já me ofereço antes. Quando eu vejo, eu já me ofereci.
Quando eu vejo, eu já me ofereci. Ou se é o contrário, se eu estou aqui quietinha no meu canto e as pessoas que me procuram. Aí, por exemplo, numa família, tem aquele irmão que a mãe já fala para os outros, ah, pede ajuda para fulano. Ah, nesse ponto, pede ajuda para o ciclano. Eu vou dar um exemplo de como isso é dividido na família. A minha filha, há pouco tempo, a gente estava conversando sobre essas coisas de memórias familiares e ela falou assim, mãe, é muito interessante, né? A minha avó fazia muito isso. Eu lembro que uma vez estávamos na casa da minha avó, eu, a fulana, que é uma prima mais ou menos da idade dela, e uma outra prima fazendo lição de casa. Essa prima morava com, com minha mãe. A, a mãe dela morava junto com a minha avó, a família dela e tal, junto com a minha mãe, junto com a avó da minha filha, né? E aí, essa prima estava fazendo lição e foi perguntar: me ajuda aqui nessa lição de matemática? E perguntou para minha filha. Aí disse que a minha avó ouviu e falou assim: não, isso você não pergunta para ela. Isso você pergunta para fulana, porque ela é mais inteligente. Então, minha mãe já tinha feito assim: se o problema tem a ver com ajuda na escola, com inteligência, pede para fulana. Se o problema tem a ver com dinheiro, pede para ciclano. Se o problema tem a ver com resolver um problema de saúde, pede para tal pessoa. Sabe que aí cada um de nós ocupa um lugar na família e na empresa também, no trabalho também. Rosana é aquela que pode substituir qualquer professor, ela dá um jeito, porque ela tem um conhecimento muito amplo e eu sempre tapava tudo quanto é buraco. Compreende? Então, a gente perceber isso, de onde vem e qual é a competência nossa que está por trás disso, que o sistema, que o ambiente onde nós estamos aprendeu que ali tem aquele recurso, que ali é uma fonte para aquele recurso. Então, aqui a gente está falando quando eu sou uma fonte financeira. Eu pago para todo mundo. Então, eu não quero ver ninguém na minha família em dificuldade financeira, eu não quero ver ninguém com nome sujo, eu não quero, entendeu? Isso aí tem várias implicações. Aí eu empresto meu cartão, ou aí eu pago essa conta para a pessoa, ou eu empresto esse dinheiro mesmo sabendo que eu não vou receber. Aí não importa o caminho, mas o fundo, a gente procurar ver o fundo. E a primeira coisa é isso: se vai muito daqui para lá, e eu tenho que regular isso em mim, ou se vem muito de lá para cá. Que papel eu ocupo nesse grupo? Entende? Porque às vezes, gente, esse papel a gente acaba até se esgotando, sabe por quê? Porque o outro tem uma imagem de você que não é real. Tipo assim, ela é advogada, então ela é rica. Ah, ela é médica, então ela tem muito dinheiro. Nem sempre esse ideal, essa idealização cultural aí, sei lá, que a gente acha que todo médico é rico, nem sempre ele às vezes ainda está no começo de carreira, ou então hoje não é mais igual antigamente, não se ganha com a mesma rapidez nesse ou naquela. Compreende que existe uma ideia sobre aquilo e existe a realidade? E aí, às vezes, também aqui existe um descompasso que eu não tenho coragem de realmente mostrar a minha realidade. Eu vejo isso acontecer com algumas pessoas. Eu pago o preço para ninguém saber que eu não estou tão bem assim, que eu não tenho tanto recurso assim, então eu vivo assim, apertadinho, coitando assim, mas não vou retirar das pessoas a ideia de que eu tenho tal nível de recurso financeiro. Então, assim, ser mais realista, né? Poder realmente assumir as suas possibilidades, os seus limites, compreende? Vários fatores, um ou outro, né? Como sair disso? Na inteligência sistêmica, a gente tem a ferramenta da constelação familiar. E essa ferramenta é muito potente, porque eu não entrei nesse lugar à toa. Nada é à toa. E vocês vão me ouvir dizendo direto e reto. Vou estar sempre repetindo: nada é à toa. Nada surge de nada. Nada só gera nada. Entendeu? Se eu estou com determinada questão, ela tem uma raiz. Ela surgiu, ela não apareceu assim, pum, não, não. E aí, quais são as possibilidades quando a gente vai fazer um trabalho de uma terapia sistêmica, uma constelação familiar?
Eu posso estar muito parentificado. O que que significa isso? Eu estou identificado com meu pai. Meu pai foi embora de casa cedo, meu pai morreu cedo, e eu entrei nesse lugar de ajudar minha mãe a manter a família. Entrei muito cedo, comecei a trabalhar cedo, ou mesmo quando eu não comecei a trabalhar, olha bem, olha como as coisas são complexas. Mesmo quando eu não comecei a trabalhar cedo, cedo eu me dedicava tanto aos estudos, tanto, tanto, para eu conseguir rápido atingir uma posição financeira que me desse uma estabilidade para eu ajudar minha família, que aí tem aquele irmão meu que começou a trabalhar cedo, e aí ele realmente trazia dinheiro para casa, trazia carne, trazia comida, trazia alguma coisa. E tem eu que estava lá comendo essa carne, estudando, 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 estudando para correr, e lá na frente tem muito recurso. E daí, além do meu desejo de auxiliar financeiramente, eu tenho mais um componente, que é uma culpa por ter passado tanto tempo sem contribuir financeiramente. Só, só de certa forma, utilizando desse recurso para me sustentar enquanto eu estudava. Percebe como tem várias camadas e para cada um vai ser diferente, cada um precisa olhar para isso. Gente, a gente fica estudando aqui na internet e aí, por exemplo, mesmo o meu trabalho, vocês vão ouvir os meus vídeos e são respostas genéricas. Eu dou exemplos de casos e dou exemplo da minha própria experiência e de casos que eu atendi, mas mesmo assim, a nossa história é única, gente. A nossa história, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa incluir o que aconteceu com a gente, compreender o nosso caso específico. Nenhuma história individual é igual, mesmo nos filhos de uma mesma família, com o mesmo pai, com uma mesma mãe, com os mesmos acontecimentos, a minha história é a minha. Preciso entender isso, porque senão eu fico pegando respostas genéricas e querendo fazer dar certo em mim e nem sempre dá. Ou às vezes dá um pouquinho, mas não resolve, porque tem características em mim que são específicas, tá? Por isso que é importante fazer um trabalho individual, tá certo? Uma outra parentificação aí é essa, por exemplo, eu estou ocupando o lugar do meu pai. Meu pai não estava ali para fazer isso e inconscientemente eu estou tentando fazer por ele, ou conscientemente, né? Inconscientemente, quando eu digo, é porque eu priorizo fazer por ele, que é meu pai está aqui atrás, e fazendo por mim, pelos meus irmãos, no lugar do meu pai, né? Inconsciente no sentido de que com isso eu estou prejudicando a minha vida, ocupando um lugar que não é meu. Meus irmãos, uma hora ou outra, vão, quando eu quiser, assim, mas eu te ajudo tanto, então eu vou te falar, para com isso, começa a se dedicar um pouco mais para a sua profissão. Ele vai falar, o que você tem a ver com a minha vida? Você não é meu pai, você não manda em mim? A gente escuta isso. Aí você fica. Aí tem uma outra consequência, que eu me sinto injustiçado, que eu me esforcei, eu tento compartilhar isso, mas eu tento dar o exemplo e o outro não está nem aí. E o outro não está nem aí. E ainda quando eu falo para ele que aí também é uma coisa difícil, porque se eu estou fazendo isso, se eu estou pagando, que seja um dar, que seja um transbordo de mim e não uma coisa que está me sacrificando, porque se estiver me sacrificando, hora ou outra eu vou acabar cobrando. Eu vou acabar jogando na cara, entendeu? Ou então, se eu estou esperando algo em troca e não recebo aquilo em troca, ou um reconhecimento, puta, a Rosana, nossa, vê como a Rosana ajuda a gente, vê como a fulana ajuda a gente. Toda família, gente, tem um que prospera um pouco mais, mas às vezes ele chegou num ponto onde ele prosperou, mas se ele for dividir com mais três, ele fica sem nada. Ele não chegou ainda num tempo disso transbordar. Quando chega no tempo disso transbordar, é outro momento. Então, são muitas as implicações. Cada caso é um caso, combinado? Ok. Uma outra coisa que pode acontecer é a triangulação. O que é que significa isso? Eu estou no meio do meu pai, da minha mãe, ou no meio dos meus irmãos, somos três irmãos, ou está polarizado em três irmãos que estão mais próximos de mim, e eu quero mostrar que eu sou o que dá certo. E aí, por exemplo, todo mundo falava, você não vai dar em nada, isso daí não vai dar em nada, não. Isso daí, eu lembro que uma vez eu ouvi do papai, ele falou assim, eu peguei ele olhando para mim, que eu cuidei do meu pai até no final da vida dele, e aí eu levantei a cabeça e ele estava olhando para mim assim, tão assim, sabe? Eu falei, que foi, pai? E ele falou assim, ai, filho, eu fico impressionado. Eu fico muito impressionado com o jeito como você cuida da sua família, da sua vida. Nossa, e eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque eu tinha muito medo.
Eu pensava assim, como que vai ser a vida dela? Como que ela vai dar conta? Quem que vai cuidar dela? E eu falei assim, nossa, pai, o senhor também, porque mamãe falava umas coisas assim, sabe? E papai nunca falou, então eu achava que não, que ele confiava que eu dava conta das coisas, né? E no fundo, ele temia por isso, né? Ele também temia por causa do jeito que eu era quando eu era criança. E às vezes é muito difícil, porque eu ouço muitos familiares dizerem assim, ele não vai dar conta. E aí, por eu achar que ele não vai dar conta, eu estou toda hora lá socorrendo ele. Um pai e uma mãe faz isso direto e reto. Só que eu falo, gente, a gente aprende a nadar é nadando. Se eu corro antes para socorrer, quanto que ele vai aprender? Então, isso envolve, sabe, eu me colocar no meio de uma coisa que não tem nada a ver. Aí tem a ver com aquele triângulo dramático. Eu quero ser o salvador, eu realmente desejo salvar as pessoas, realmente desejo ajudar, e de repente eu me coloco nesse lugar de salvador, à torto e à direito, querendo salvar todo mundo, porque daí eu já vejo o problema e já vou com a solução, não é isso? Essa triangulação é muito, muito comum, porque a gente vive nesse triângulo damático. Eu tenho vários artigos sobre esse triângulo damático, eu posso até gravar uns vídeos sobre isso, se vocês pedirem. Eu posso gravar, tá certo? E aí, outra coisa, a gente já falou de culpa, vou falar de um falso amor. Ah, é porque eu sou muito amorosa. Bem, quando é amor mesmo, a gente não sente mal disso. Só o fato de fazer já satisfaz para a gente, já tem o próprio pagamento, né? Ninguém nem precisa saber que a gente fez. A gente já se sente retribuído só pelo fato de ter a possibilidade de fazer, né? Então, tomar cuidado com isso. Quando a gente se justifica dizendo é porque eu sou muito amoroso. Pensar um pouco sobre o que é amor realmente. Um amor que torna o outro dependente, que não cria condições para o outro ter que correr atrás das coisas dele, um filho ter que correr atrás das coisas dele, alguma coisa assim. Então, todos esses aspectos, às vezes a gente está falando um ou outro, mas às vezes a gente vai perceber que é uma e duas coisas envolvidas, não é isso? Tem mais de uma coisa envolvida. Isso é o que a gente chama de complexidade. Nenhuma coisa é só, isso causou isso, só isso causou isso. Se eu resolver só isso, está resolvido. Não, geralmente tem mais fatores envolvidos. Assim, a gente vai por camadas, né? Ah, eu não consigo dizer não. Por que que eu não posso dizer não? O que que pode acontecer de terrível quando eu digo não? Ah, o outro vai achar que eu sou mal, que eu sou ruim, que eu sou pão duro, que eu sou miserável, que eu sou não sei o quê. E quais as consequências disso? Quer dizer, e aprofundando o negócio, sabe? Descascando a cebola para chegar e desmontando o circo, como se dissesse assim, não é verdade? Então, essas são várias das possibilidades. Eu não preciso pagar a conta o tempo inteiro, eu não preciso ser a pessoa que traz solução o tempo inteiro, eu, Rosana, por exemplo, porque às vezes a gente também não está falando só de recursos financeiros, sabe? Às vezes a gente está falando de um recurso que é ainda mais escasso na nossa vida, que é o tempo. E aí a gente gasta o nosso tempo, a gente tem uma agenda supercarregada, correndo atrás de mil coisas, e muitas delas não dizem respeito a nós. Gente, o tempo é o bem mais escasso que nós temos, porque vida é tempo, tá certo? Então, eu espero ter respondido essa pergunta, e isso geralmente se tornou um padrão. Padrão é uma coisa que é repetitivo, né? Para vocês verem, no exemplo que eu dei na minha família, seja, o padrão é tão estruturado que a mamãe gerenciava o negócio. E aí piorou, porque se eu negar, se a pessoa nega para o irmão o pedido ou para o sobrinho, tá arrumando encrenca com a mãe, que a mãe vai te cobrar isso. Ela colocou você nesse lugar, você tem esse lugar. É como que se você tem que fazer a sua tarefa, é a sua função, é como dividir tarefa para os filhos. Então, tá vendo a complexidade que é? E isso é muito bom ver esse complexo, porque quando eu vejo isso, eu descubro que não se trata de um defeito meu, não é um defeito. É a consequência de vários fatores que envolvem outras pessoas, que envolvem memórias, que envolvem narrativas, que envolve aquilo que eu constituí como se fosse a minha identidade. Eu sou aquela que sempre ajudo minha mãe, vai saber.
Cada um tem as suas, né? As suas narrativas, as suas histórias, e um trabalho sistêmico, seja um trabalho de uma mentoria, uma terapia sistêmica, uma constelação familiar, mas principalmente abrir a minha cabeça para essa visão da vida mais ampla, tira a gente de um lugar de doente, de errado, sei lá, tira desses rótulos, sabe? A gente é muito mais do que esses rótulos, ok? E eu desejo que a gente realmente possa se ver dessa forma ampla, percebendo que há sim diferentes problemas, mas há também diferentes soluções. Combinado? Então, por favor, é, puderem auxiliar o nosso trabalho com um comentário, uma pergunta a ser respondida, ela será respondida com todo prazer, um comentário, um joinha, um curtir, tudo isso ajuda a levar nosso trabalho em frente. Um abraço e até a próxima.